Livro Duke's Splendid Encounter. Tradução: O Esplêndido Encontro com o Duque. Autor: Amélia Tabolt. Ano de publicação: 2023. Quantidade de páginas. Bom, no livro físico, pelo que eu pesquisei, são 150 páginas. Mas a versão que foi lida, que eu li, foi a versão do Kindle. E lá tem 227 páginas. Não sei o porquê desse diferencial de páginas, Mas, enfim, é o que eu consegui de informação para vocês. Agora eu vou ler a sinopse do livro. Uma meia-verdade pode levar ao amor? A senhorita Clementine Dante não entende o conceito de priorizar deveres em vez de se casar por amor. Ela é considerada ingênua por suas irmãs mais velhas, que dão muito valor a encontrar um par adequado, de preferência um duque. Quando Clementine conhece o homem de seus sonhos, seu mundo inteiro desmorona e ela foge para viver com sua tia. Ela não tinha ideia de que o homem bonito que ela conheceu antes reapareceria em sua vida em seu local de trabalho. O destino lhe proporcionou outro encontro casual com o homem bonito do mercado. Alexander, o duque de Denver, aspira a ser o melhor líder que pode ser para o seu novo papel. Ele não tinha ideia de que seu plano de se misturar com plebeus para aprender mais sobre suas vidas o levaria a conhecer uma adorável senhora que assombraria seus sonhos. Um encontro casual em um baile no reino, mas ele não revela sua verdadeira identidade a ela. Ele será capaz de conquistar seu coração ou o seu dever os separará. Gente, o que acontece? Esse romance, da Clementine com Alexander é um romance assim bem estilo medieval, Tanto é que ela ela é uma plebeia. Ela é de uma família, ela não é de uma família também muito baixa, sabe? O pai dela tem até uma certa condição, tanto que as irmãs dela se vestem super bem, elas tiveram aulas, então elas sabem ler, sabem escrever, elas tiveram aulas de música. Então ela assim, apesar dela ser plebeia, ela não é super lá embaixo, sabe? Não é considerada super pobre, mas claro que para nível de gente da realeza, ela seria considerada ninguém, Então o que acontece? Ela é muito maltratada em casa porque o pai dela, ela é filha do segundo casamento do pai. O pai dela tem uma condição melhorzinha, ele era casado com uma mulher de posição social também, mas de posição social, sendo que essa mulher acabou falecendo. Se eu não me engano, ela faleceu de pneumonia, tuberculose, algo assim. E aí o pai da Clementine ficou viúvo, super jovem, com 2 filhas para criar. E aí a criada dele era uma jovem bem bonita. Aí ele acabou se casando com a criada dele. Então por isso que as filhas dele, as filhas mais velhas, não têm o menor afeto, sabe? Pela Clementine, que é a irmã mais nova. Eles tratam ela literalmente como se fosse uma empregada. E assim, gente, eles não ficam falando da mãe da Clementine, o que dá a entender que ela também faleceu. Ou seja, o pai da Clementine é um azarado, Porque ficou viúvo 2 vezes, pelo que deu a entender. E aí o que acontece? As 2 irmãs mais velhas são super dandocas, não sabem fazer nada. O sonho delas é casar com alguém de posição social e elas só falam de joias e de vestidos caros e fazerem mais vestidos o tempo todo. E sobra para a Clementine, que é a irmã mais nova, fazer tudo de casa. Ela que faz a comida, ela que lava a roupa, ela que literalmente é a dona de casa. Vai ter o baile em que o duque, que o rapaz, que vai virar duque e tudo mais, vai escolher uma noiva. Ou seja, bem estilo conto de fadas, Sendo que acontece? Antes de ter esse baile,
As meninas vão ter que ir num lugar para poder buscar os vestidos que já estão prontos, né? Que o pai dela pagou o vestido para as irmãs dela e para Clementine. E elas têm que passar também na feira para poder comprar as coisas de comida de casa. E antigamente era muito comum as pessoas irem mais à feira, irem mais comprar as coisas, porque não tinha geladeira, né, gente? Hoje em dia a gente sabe como estocar comida e tudo mais. Muito antigamente, tipo assim, era medieval, coisa assim, pelo que dá a entender. Não tinha disso, né? Então as pessoas acabavam indo atrás de alimento com mais frequência, para sempre estar pegando alimentos frescos e tudo mais. E aí, nisso, em que ela tá lá olhando as barraquinhas, olhando as frutas, tudo mais, ela acaba vendo um homem lindo, 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 lindo. Tipo, no livro dá a entender que o cara, tipo, é muito, muito lindo. Assim como também dá a entender que ela é super linda. Pra vocês terem noção, a aparência dela no livro, falam que ela é uma menina por volta de 1,60 de altura. Ela tem a pele bem branquinha, bem alva, com as bochechas bem rosadas, os olhos azuis profundos, e o cabelo loiro. E o cabelo dela tem cachos nas pontas, assim, loiros, sabe? Que são bem brilhantes e tal, que lembra fios de ouro, pela descrição do livro. Ou seja, ela era praticamente uma boneca, impossível ela passear na feira e ninguém reparar. E, inclusive, o Duque, né, o Alexander, ele acaba reparando nela e tendo crush nela também, sendo que nenhum dos dois sabem que eles são, sabe? Ele chega a cumprimentar ela na feira e tal, ela fala o nome dela, mas ele não chega a se apresentar, entendeu? Ele fala outro nome. E aí eles acabam se reencontrando, se vendo no... quando tem o baile, sendo que aí no baile ele fala com ela, mas de novo ele não fala pra ela quem ele é. Então assim, na cabeça dela, ela acha no primeiro encontro deles, ela achou que ele era um plebeu. No segundo encontro deles, ele deu a entender que era irmão do Duque, entendeu? E isso deixou ela um pouco assustada, porque ela pensou assim, nossa, eu sempre quis casar por amor e tal, e agora um homem, tipo, de família nobre, eu tô apaixonada por ele, mas nunca vai dar certo, ele nunca vai olhar pra mim. As irmãs dela ficaram se rasgando de raiva por verem um homem tão bonito, tão bem vestido, querer dançar com ela no baile, e as irmãs dela ficaram jogadas de lado no baile. Tanto que as irmãs dela chegam a bater na Clementine. O pai delas que separa a briga, né? Porque elas vão brigando do final do baile até chegar em casa e elas, tipo, xingando a Clementine de tudo quanto é nome e batendo na garota. E aí o pai vê isso e separa elas, né? E fala pra elas não brigarem, ainda mais por causa disso e tal. A Clementine se sente tão mal com essa situação, como se de certa forma ela estivesse atrapalhando as irmãs a encontrarem um bom casamento, que ela decide sair de casa. Ela pede permissão pro pai e o pai permite que ela vá morar com uma tia em um local mais afastado do local que elas moram. Dá a entender que é como se que ela fosse morar tipo em outra cidade ou no interior da cidade, algo assim. Lá ela mora com a tia. Pela estadia dela, ela fica fazendo os serviços de casa e tal, sendo que a tia dela acaba comentando que uma mulher bem nobre, né, que é a duquesa, tá precisando de aulas de música, quer fazer aulas de música. Aí ela acaba estranhando, fala assim, nossa, mas a duquesa é uma nobre querendo fazer aula de música, porque geralmente as pessoas aprendem a tocar desde criança, né? Tocar piano desde criança, né? Nas famílias das pessoas mais ricas. Sendo que aí que vem o plot twist da história, porque a duquesa, que é mãe do Alexander, que a Clementine se apaixonou, ela na verdade foi uma plebeia. Então, na verdade, o Duque, ele é casado com uma plebeia, né? Sendo que aí tentaram meio que esconder isso. Só as pessoas mais velhas da cidade que sabem isso, mas os jovens e tal, ninguém sabe. Então, assim, todo mundo trata ela com bastante respeito. A Clementine acaba virando amiga dela e dando aula de piano pra ela. Aí o Alexander acaba descobrindo que que a Clementine tá dando aula de piano pra mãe dele
E aí ele fica indo ver ela, tipo, escondido, sabe? Ele fica meio que admirando ela, mas sem ela saber que tá sendo admirada, sem ela saber que tá sendo observada, sabe? Até porque ele nem tava no mesmo local que a mãe dele, que os pais deles estavam. Os pais dele estavam no local lá que é a casa, né, da onde fica o pessoal nobre, e o Alexander, ele estava andando na parte mais pobre da cidade, né, que era onde tinha o pessoal que eram plebeus, porque ele queria saber como essas pessoas se comportavam e viviam para tentar ser um líder melhor para elas. Gente, assim, fica um pouco nessa enrolação de será que vai ficar com ele, será que não vai ficar, mas no final do livro acaba dando tudo certo, sabe? Tipo um conto de fadas. No final das contas, o pai, né, do Alexander, que é o Duque, é totalmente contra que ele se case com a Clementine porque ela é plebeia, porém a mãe do Alexander é a favor porque ela também era plebeia e ela sempre ajudou muito o Duque, e aí ela fala com o Duque que é muito injusto ele tá fazendo isso com o filho dele, porque quando foi na vez dele, ele se casou com ela. E aí ele ficou com a maior cara de bunda na hora do jantar e tal, sendo que aí vem outra questão também. Ele falou, eu não posso permitir que o Alexander se case com essa plebeia chamada Clementine, porque ele já tá prometido para uma moça de família nobre, porque a gente tá querendo unir os reinos e tal. Aí, o irmão, o Alexander, se lembra que ele tinha fingido que era o irmão dele quando teve o baile real e tal? Acabou que o irmão dele é apaixonado pela menina que ele estava prometido. Ou seja, o irmão dele esse tempo todo estava sofrendo porque o Alexander ia se casar com a mulher que ele é apaixonado, sendo que o Alexander nem queria saber da garota, entendeu? Apesar de ser uma garota bonita também. E aí ele acabou se manifestando à mesa falando que não, que não tem o porquê desfazer o compromisso da relação entre os reinos, porque ele super se casaria com a menina, porque no final, afinal ele é apaixonado por ela, ele só não se manifestou antes porque a menina já estava prometida pro Alexander, mas já que agora o Alexander estava querendo casar com outra pessoa, que ele aceitaria fazer o casamento, né? É claro, se a menina e os pais dela também aceitassem. E acabou que foi aceito. E no final deu tudo certo, gente. Acabou que a Clementine conseguiu ficar com o Alexander e foi, assim, um final bem conto de fadas mesmo, sabe? Eu achei o livro bem clichê, assim, não tem nada de novidade. Realmente, tipo assim, nada de novidade mesmo. É aquele livro que você lê e você parece que já leu antes, porque a história é tão, digamos assim, repetitiva, é tão mais do mesmo, que você acaba não se apegando tanto aos personagens, entendeu? Mais um estilo assim de conto de fadas e tal, bem romance. É um romance assim bem ingênuo deles, tanto que eles ficam corados quando eles se veem. É aquela coisa assim quase que platônica, porque ela fica apaixonada por ele, pensando nele, suspirando de um lado e ele do outro. Quase não tem troca física no livro. Então não é aqueles livros de romance que você vai ler e que os personagens estão lá se beijando escondido e que se casam e que detalha a lua de mel e tem aquelas cenas e tem aquelas páginas, sabe, só falando dos personagens tendo uma relação mais íntima, se é que vocês me entendem. Não tem isso nesse livro, tá? Então até mesmo para pessoas mais novas. Então assim, é um livro bem leve. Então se uma criança, por exemplo, de 10 anos quisesse ler esse livro, ela poderia ler, sabe? Porque não tem realmente nada demais, assim, não tem nenhum cunho sexual no livro. Então, uma leitura, assim, bem leve e romântica, sabe? Sendo que, como eu disse, um romance bem clichêzão. Mas vale a pena a leitura, sabe? Eu gostei. Assim, é uma coisa que se você não estiver fazendo nada e quiser uma leitura leve, sabe? Acaba te distraindo. E a forma como é narrada fica parecendo aqueles vídeos ou então aqueles áudios de telenovela antigos, sabe? Eu, a cada página que eu lia, eu ficava imaginando isso. Bom, vocês conseguem achar o livro na versão física, na versão digital pelo Kindle, na Amazon. Por sinal, se você tiver conta na Amazon, você consegue ler esse livro de graça, tá? Então fica aí a dica.
E eu pesquisando na internet eu vi que tem audiolivro dele também no YouTube. Então, se você pesquisar esse título no YouTube, vocês conseguem achar um vídeo também desse livro em áudio. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Me seguir aqui no canal, porque eu fico muito feliz quando eu vejo que os seguidores estão aumentando. Eu vejo que vocês estão reconhecendo o meu trabalho, tá bom? E se vocês quiserem que eu leia algum livro específico ou que eu faça vídeo de biografia de algum autor ou autora específico, é só deixar nos comentários que eu anoto e aí eu trago para vocês, tá bom? Boa leitura e até o próximo vídeo.